Boa noite a todos. Vamos começar a entrevista coletiva com o Eric. Primeira pergunta da Sabrina Coelho. Eric, explica para a gente a diferença do primeiro para o segundo tempo. O primeiro tempo, o que abalou o Atlético? Foi tomar o gol no comecinho, mais uma vez, deixou vocês nervosos dentro de campo? Bom, boa noite a todos. Eu acho que, com certeza, foi o gol no começo. A gente vinha conversando antes das partidas que a gente tem um número grande de jogos, né, tomando gol no início da partida, e cedemos o escanteio para o nosso adversário e acabamos tomando o gol, né, e logicamente que isso nos pressiona, mentalmente a gente fica um pouco abalado, que proporciona, né, o crescimento do adversário dentro da partida. E quando a gente entrou ali no intervalo, a gente sabia que seria um pouco difícil reverter, mas a gente pôde respirar e com o auxílio do Filipão que nos orientou, a gente conseguiu entrar no segundo tempo com uma postura totalmente diferente para conseguir a classificação. Eric, você acabou fazendo o gol da classificação, do empate. Como foi para você esse momento? Você que está voltando à equipe titular, né? Tem uma boa sequência de jogos, está se reencontrando dentro do futebol do Atlético e conta um pouco como foi esse gol, foi comemorar com a torcida, comemorou bastante, claro, um gol na classificação. Um gol muito importante, não só para mim, mas para a equipe inteira, né? A gente estava passando por um pouco de dificuldade diante dos jogos e eu simplesmente segui aquilo que foi pedido, né, nos treinamentos, porque a equipe do Bahia tem zagueiros muito, muito altos, né, o que impossibilita a gente atacar a bola no meio da área. Então o Terence bateu o escanteio rápido, eu ataquei o primeiro pau para poder converter em gol a oportunidade. Eric, boa noite. Você, acho que 1 minuto e meio antes do gol, você tinha tomado uma trombada ali, eu estava bem perto, você ficou caído até, não sei se você queria mesmo levantar tão rápido, mas a pressão que o time estava precisando, foram lá e já te levantaram, e no segundo cruzamento depois saiu o gol. Como é que foi aquele momento entre aquela trombada e o gol, e se desde que você está no Atlético foi o gol mais importante que você marcou? Com certeza, sem dúvida alguma, né, abriu os caminhos para uma classificação muito difícil, mas aquele lance foi engraçado, que eu tomei uma pancada muito forte com uma trombada com o zagueiro do Bahia, e eu senti uma dor muito forte na região do tórax, e pensei que não ia conseguir levantar, e o Abler, eu perguntei para ele se tinha dado escanteio, que eu tinha escutado um barulho diferente da torcida. Então, meio que criou uma expectativa. Eu perguntei para ele, deu escanteio? Ele falou, deu. Então, como eu ataco bem a bola ali no escanteio, eu levantei e prossegui na jogada, né? Deu outro escanteio e acabei conseguindo converter em gol. Oi, Eric, boa noite. Eric, eu vou um pouco com os meus colegas aqui, até por conta do que a gente viu de você em campo, assim, se erra, bora para frente, não desiste, batalha na raça, e eu vejo isso também quando você acaba tendo uma lesão, vai para o departamento médico, entende que precisa de um tempo para voltar e vai aos poucos voltando ao time, sendo importante como você foi e tem sido nos últimos anos. Queria que você falasse um pouquinho desse momento. Você sente que você está voltando aí a ser aquele Eric que pode ser decisivo como foi hoje, numa temporada tão desafiadora e cheia de campeonatos para o Furacão? Com certeza. Eu acho que por qualidade da nossa equipe eu acabei perdendo espaço, o que é completamente normal, mas vale lembrar que desde que o Filipão chegou eu joguei todos os jogos, seja como titular ou entrando no decorrer das partidas, né? Isso demonstra a confiança que ele tem em mim, mas não só em mim, em todos os atletas que compõem o elenco, e para mim está sendo muito bom esse momento, não só meu, mas da equipe, né, de sermos resilientes em momentos de adversidade, assim como foi no jogo do Libertad, e é bom ter essa sequência também, que a gente vai se sentindo mais confiante, e saber também que o errar ele faz parte do jogo, né? Agora o desistir é uma opção de cada um, se vai desistir, se vai continuar na jogada, e eu prefiro continuar porque eu sei que eu tenho uma recuperação muito forte, né? Então, eu procuro sempre dar o meu melhor com a camisa do Atlético e fazer o que eu fui contratado para fazer. Eric, boa noite. A partir do primeiro gol, quando que vocês sentiram que o Atlético poderia vencer essa partida ainda? Porque me parece que as coisas na vida do Atlético é sempre assim, muito difícil, mas sempre alcança o objetivo lá na frente. É aquela identidade que a gente criou desde os últimos anos que eu estou aqui, é o saber sofrer do Atlético, né? Às vezes até de forma exagerada, mas sair atrás do placar é muito difícil, né? E depois que eu fiz o gol,
a gente baixou um pouquinho o bloco, deixou a equipe do Bahia propor um pouco o jogo, né, porque não tinha necessidade da gente subir a marcação, e foi através de uma segunda bola que a gente conseguiu contra-atacar. O Coelho achou um belo passe para o Terence, teve calma para saber o momento certo de tocar para o lado e o Rômulo finalizar em gol. Mas foi um gol que deu tranquilidade para a gente, né, diante de uma partida muito difícil. Mas em todo momento o torcedor acreditou, né? E dentro de casa a gente sabe que a gente é muito forte, a gente está um tempo bom aí sem perder, e a gente sabe que é bom recuperar a confiança para que a gente possa conquistar os objetivos dessa temporada. Eric, boa noite. Você falou no começo sobre a conversa com o Felipão. Se você puder contar um pouquinho para a gente o que ele falou para vocês, até para o time não voltar nervoso para o segundo tempo, ali ter a calma para conseguir um empate depois da virada. Bom, primeiro ele nos cobrou em relação ao gol que a gente tomou, né? Já é a segunda vez que a gente toma gol no início do jogo, né? Para a gente entrar mais atento, né? Não dar essa chance ao adversário. Em alguns momentos pode ser que a gente não consiga retomar, igual foi no jogo contra o Goiás, tomamos o gol muito cedo e depois muito tarde, né? No final do primeiro tempo, e isso quebra qualquer plano de jogo, né, impossibilita uma reação imediata, né, no nosso caso. E no intervalo ali ele pediu algumas coisas que a gente já havia conversado antes, mas ele fez questão de enfatizar, e eu acho que foi isso que foi importante. O Bahia é um time que fecha muito bem o corredor central, então a gente tinha que jogar pelos lados, e o Coelho aproveitou os espaços que tinha pelos lados e entrou muito bem no jogo. E a gente conseguiu aproveitar essas oportunidades aí, seguindo aquilo que ele pediu no intervalo. Eric, boa noite. Quartas de final de Libertadores, quartas de final de Copa do Brasil, parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Dá para resumir o que está sendo a temporada de vocês até o momento do Atlético, com esses resultados que fazem com que o time esteja, né, figure entre as principais equipes do Brasil? Acho que é o projeto, né, Monique? Desde 2019 que eu estou aqui, e eu vejo um projeto extremamente audacioso, e a cada ano que passa o Atlético quer conquistar coisas novas, coisas grandes, e esse ano fizemos não, né? O Petralha fez contratações extremamente preciosas para a gente. Temos um elenco muito qualificado, onde você vê que aquele que entra supre muito bem o lugar do companheiro. Então, a gente está com um projeto extremamente audacioso, o que nos possibilita hoje estar nas quartas da Libertadores, entre os 8 melhores da Copa do Brasil e também ali no G6 do Campeonato Brasileiro. Então, a gente tem consciência de que a gente pode chegar muito longe nessa temporada e vamos dar o nosso máximo para conquistar os objetivos. Obrigada, Eric. Obrigado.
Vamos começar a entrevista coletiva com o técnico Filipão. Boa noite, Filipão. Sabrina Coelho, da Rádio Cap. Mais uma vez, gol sofrido no comecinho do jogo, mais uma vez de bola aérea na área. A bronca no intervalo foi muito grande ou é o poder de reação dos jogadores mesmo que conseguiram reverter e fazer um segundo tempo melhor? É o poder de reação deles. Se a gente pudesse analisar friamente os resultados e os dados, a gente vai ver que eu estou aqui há 2 meses e 4 dias e a gente jogou 17 jogos. A média de 3 dias e meio para jogar uma partida. A gente vai ver que esses jogadores são muito verticais, é um time que joga dessa forma, é um time que tem esse estilo e dificilmente algum jogador diferente pode mudar esse estilo. É o nosso estilo. E temos 12 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. De um dia para o outro, joga-se uma eliminatória de Libertadores fora do Brasil, onde a gente está perdendo até os 45 minutos. E depois tem que jogar numa outra cidade, num outro local como Goiás, mudando toda a perspectiva. Depois tem que mudar de novo para a Copa do Brasil. Não é muito fácil para que a gente consiga transmitir a esses jogadores tanta coisa. E eles estão fazendo. Então, eu acho que é mérito deles. A minha participação é mínima. É simplesmente apontar uma ou outra coisa, e o trabalho deles é que tem que ser valorizado. E respondendo, então, finalmente a tua pergunta, eu acho que eles ouviram também no vestiário algumas colocações que a gente poderia mudar, e nós conseguimos fazer os gols que precisávamos. Se tomamos o gol de bola parada, fizemos o gol de bola parada. Se classificamos contra o Libertad, foi no gol de bola parada. Então não dá para a gente só ver o lado negativo e sim também o positivo do nosso grupo. Felipão, João Guilherme da Rádio Banda B, justamente sobre isso. O Atlético toma o gol de bola parada e faz. E o Eric acabou de comentar que foi conversado com ele, pela estatura dos jogadores do Bahia, muito alto, de cruzar essa bola de maneira rasteira. E foi isso que aconteceu para o gol de empate do Atlético. Como é que foi a conversa? Foi ali no intervalo? Foi antes do jogo para acontecer esse gol do Atlético? Não, o gol acontece pelo trabalho diário que eles fazem, pelas repetições, e não tem acontecido mais ainda, porque ainda nos falta alguma pequena conexãozinha naquela hora. Jogar com uma zaga em que os jogadores têm 1,92 m de altura, 1,94 m, 1,80 m e pouco, não adianta levantar a bola. Ou nós cruzamos, ou colocamos essa bola em condições dos nossos atacantes na frente e para disputa, porque pelo alto nós vamos perder sempre. Então, foi assim o gol contra o Libertad, foi assim o gol de hoje, foi assim o gol que nós fizemos aqui, 2-1 também contra o Libertad, quando colocamos a bola no espaço correto. Isso leva tempo, gente. Eu tenho 2 meses aqui. Eu não conheço a cidade de Curitiba ainda, que eu acho espetacular. Não dá nem para sair, mas eu não conheço nem a cidade, não conheço um pouquinho ali onde eu moro. E é brabo, é difícil. Agora, a gente tem que valorizar que nós estamos entre os 8 da Libertadores, entre os 8 do Campeonato Brasileiro e entre os 8 da Copa do Brasil. São números que o Atlético vem alcançando através desses jogadores. Então vamos ver se a gente continua assim. Boa noite, Felipão. Robson, Rádio Transamérica. O senhor já falou dos números, né, sobre o seu comando, que são espetaculares, e estar entre as 8 da Copa do Brasil, Libertadores e G6 do Brasileiro, certamente também. Queria voltar lá para a sua chegada no começo de maio. O que o senhor identificou que conseguiu tão pouco tempo fazer com que o time tivesse esse rendimento que está tendo, com um elenco que, a partir da semana que vem, vai ter alguém como o Fernandinho à disposição? Pois
jogador que é identificado conosco, identificado com o Atlético, da forma como o Atlético joga, como ele foi formado aqui. Esse tipo de jogador é que nós queremos no nosso time. E vamos batalhar para ter mais um, quem sabe 2. Então, esse tipo de identificação com o clube que nós estamos tentando colocar na cabeça dos jogadores. O que nós pudemos fazer nesses 2 meses foi dar a eles algumas sinalizações de que nós víamos nos jogos anteriores que podiam ser modificadas, foram modificadas, algumas muito bem, outras ainda em andamento, e fomos conseguindo os resultados, foi dada a confiança necessária. Vou te dizer assim, o Kelvin estava para sair, ser emprestado para um time de primeira divisão, segunda, alguma coisa. Ele tem feito jogos extraordinários. Confiança. E através dessa confiança, o time tem desenvolvido. E é isso que precisamos ter para os próximos jogos, que são muito mais difíceis. Alguns itens de atenção devem ser redobrados para que a gente não corra tantos perigos como a gente está correndo agora, e dizer a eles que são eles os vencedores. E outra coisa, aproveito para agradecer a torcida, pelo amor de Deus. Foi lindo de ver a chegada, a saída, a forma como os fanáticos vibraram, a forma como o nosso torcedor aqui atrás de mim fazia a torcida. Esse é o Atlético. Eu acho que o Atlético tem uma identificação. E não é aquilo que eu ouvi agora no vestiário. Temos que sofrer um pouco. Não, ninguém tem que sofrer para ser feliz. Ninguém. Pelo amor de Deus. A gente tem que ser feliz ao natural, não? Mas a gente está sofrendo um pouquinho e tomara que a gente não sofra tanto ou não dê chances aos adversários como a gente está dando inicialmente, para que as coisas fiquem equilibradas. E o mais brabo de tudo, isso sim, é fazer a cada 3 dias uma palestra dizendo que aquela é a parte final, que aquele é o jogo decisivo, que aquilo... É brabo, difícil. O jogador também é ser humano que tem alguma dificuldade. Mas a gente está conseguindo alguma coisa. Tem que dar os parabéns a todo mundo que tem trabalhado nesse projeto. É ótimo, e vamos ver se nós continuamos assim. Felipão, boa noite. Boa noite. Minha pergunta, você já começou a responder um pouco, que era justamente sobre a torcida, até chamou a atenção no pré-jogo, você falando 25 mil, você colocou um número, acho que 27 mil aqui pessoas hoje, se não foram 27, mas quase 27 mil. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e o quanto também isso é importante, como você disse, numa temporada em que o Atlético está conquistando muita coisa, mas ao mesmo tempo é difícil, é sofrido por conta do calendário, o quanto que é importante ter esse apoio. Tenho crédito de 2 mil. Eu pedi 25, se vieram 27. E ainda temos um dado estatístico que eu queria passar a vocês. Eu nem notei hoje, mas os nossos próximos adversários não terão aquela parte final, já vão ser em outro setor. Isso também fazia a diferença aqui no Atlético. E aí é muito importante, é bom aquilo ali, porque vamos ter 1.500, 2.000 sócios atrás do gol, ajudando-nos. E 27 mil, esse estádio é para 30, 40 mil pessoas, 30 mil pessoas, porque é um estádio europeu, é algo que quando se chega aqui, se chega muito bem. E a cidade de Curitiba é uma cidade que a gente tem prazer em morar. Então, agradecer aos nossos torcedores que vieram hoje, mas que saibam que no sábado a gente tem outra confusão pela frente. Tem um adversário direto, um adversário que está na nossa frente,
nós estamos dentro daquele G6, vocês falaram, eu digo G8, porque nós estamos sempre com o número 8 à vista. E vamos ter que, novamente, mostrar que esse jogo é tão importante quanto o que foi hoje, embora a gente vá ter ainda 20 jogos seguintes depois no campeonato, 20, 21, não sei. Mas todo dia a gente vai ter que mostrar, e a nossa torcida, se puder, eu vou só dar um desconto de 2.000 a menos. Se vier 23, eu também já estou satisfeito. Sábado de tarde, e todo mundo quer trazer os filhos, vem tomar um lanche aqui, vem antes do jogo, participe conosco, que nós vamos dar o nosso melhor para que o Atlético seja vencedor de novo. Felipão, boa noite. Anselmo, Rádio Rock Go. De certa forma, nas suas palavras, o técnico no Brasil tem que ser meio malabarista, né? Porque tem várias competições em andamento, né? Agora o Atlético tem uma sequência de jogos em casa. A tendência é que você ainda continue rodando esse elenco ou você vai colocar um 11? Eu tenho que rodar, porque de um jogo para o outro, por exemplo, eu acho que para sábado acho que já perdi o Pedro Henrique. Tem que ver como vão ser os índices agora nos testes amanhã. Então, tem que ter dois ou três jogadores diferentes para iniciar o jogo, é normal, mas aqueles jogadores que têm jogado e os que têm entrado têm mostrado a mesma qualidade, ou até, em alguns momentos, são superiores aos que estão jogando. Então, não me preocupo com isso. Se tiver que trocar 1, 2, 3, 4 jogadores, eu acho que a equipe não cai de rendimento por causa disso. Felipão, boa noite. Pedro Mello, do Paraná Portal. Nos últimos 7 jogos, só na vitória do Palmeiras, o Atlético não levou gol. Isso é algo que te preocupa e como que você vem trabalhando para melhorar isso, principalmente nos próximos mata-matas da Libertadores da Copa do Brasil? A gente vem trabalhando quando dá. 3,7 dias. Eles vão hoje dormir em casa ainda com adrenalina, vão chegar amanhã de manhã lá morto de cansado. A gente vai ter que fazer alguma coisa de recuperação. Aí, quinta-feira, são 48 horas, é o pior momento. Sexta, vai se fazer o quê? Vai se dar uma bênção para eles e pronto. Porque assim tem que ser. Então, muito vídeo, alguns detalhes que a gente corrige ali, alguma coisa, e vai fazendo o que é possível. Não sou eu a me queixar, todos se queixam e não estou me queixando. Esse é o calendário, fazer o quê? Hoje ainda falamos do calendário para o ano que vem. Já falamos. Como será o campeonato paranaense, quando iniciará, porque para a gente tem que saber que dia 13 de novembro termina o Campeonato Brasileiro, começa depois o Mundial, quantos dias de folga, como vamos fazer a pré-temporada, intercalando aonde, é difícil. Então, mas eles estão motivados, são jovens, tá? São jovens, é ótimo trabalhar assim também. E vamos ver até que ponto a gente pode chegar. Felipão, boa noite. Assim como na partida contra o Libertad, que você fez aquelas escolhas, né, até na ocasião do Eric e do Orejuela, específicas para o jogo, a gente viu hoje o Pedro Rocha iniciando a partida e o Pablo, né? O torcedor até se assustou quando ficou sabendo que o Pablo ia jogar, porque até questão aí de alguns dias ele estava em tratamento daquela lesão que ele sofreu. Você podia falar um pouco sobre essas escolhas em específico do ataque para hoje? É porque o Pablo vinha num processo de recuperação, mas que foi visto que aquela recuperação poderia ser feita de uma outra forma,
foi feito um trabalho especial com ele, com o nosso fisioterapeuta Jomar, que trabalhou muito em cima disso, e o Pablo sempre é aquele líder positivo que diz: eu quero, eu vou conseguir, eu vou fazer e tudo mais. Então a gente precisava do Pablo e ele nos ajudou até o momento da saída ali. Depois, Pedro Rocha, porque a gente vem tentando acertar com Pedro Rocha, seu empresário, o clube, há muito tempo, não pode jogar o campeonato, o 7º jogo, porque senão a gente vai prejudicar, a gente não quer prejudicar o Pedro Rocha, às vezes saímos nós prejudicados, porque precisamos dele, e aí entendemos que o Pedro Rocha, ele em condições, seria interessante. E até foi interessante, porque o Coelho, quando entra, faz a diferença. Ele vinha jogando 10 jogos seguidos, mudando toda semana de pensamento para esse jogo, para aquele, mudando toda semana de... faz uma marcação no lateral, um lateral assim, um lateral assado. A gente tem que mudar um pouco, porque senão o jogador não aguenta. Não aguenta isso, podem acreditar. E aí a gente optou, porque o Pedro sempre deu as melhores condições para a gente, optou pelo Pedro no início do jogo, até o fim do primeiro tempo, mas depois, felizmente, entrou o Coelho e fez tudo aquilo que a gente queria mesmo. Obrigada, professor. Obrigada a todos que participaram. Desejamos boa noite. É hora de descansar. Rodrigo! Já vou! O que mais eu posso fazer por você, amor? Pode me dar um beijinho como prêmio? Amor, nossa internet tá tão rápida que eu bati o teu recorde no videogame. Também, com a Liga fica fácil. Aproveite, internet em dobro, 100% fibra ótica e instalação grátis. Deixa ela, amanhã eu recupero.